Vamos usar a lei de Gauss para determinar o campo elétrico de distribuições planas e cilíndricas de cargas. Primeiro vamos ver para uma distribuição plana, com as cargas distribuídas de um modo uniforme num plano infinito. E depois resolver dois exercícios com a distribuição cilíndrica de cargas. Primeiro a gente vai ver com um cilindro, onde as cargas estão distribuídas de modo uniforme, e depois com a distribuição, onde a densidade varia radialmente, ou seja, com o ρ dependente da coordenada radial r. Vamos lá. Vamos colocar como um exercício. Vamos determinar o campo elétrico do plano infinito, com cargas distribuídas de modo uniforme num plano, ou seja, com sigma constante, e vamos usar a lei de Gauss. E de novo a gente precisa de uma superfície fechada na qual a gente consiga resolver a integral do fluxo. E para definir essa superfície, a gente precisa de algumas informações a respeito desse campo, e a gente viu isso no vídeo anterior. A gente sabe que em pontos equidistantes o campo tem a mesma intensidade, ou seja, o mesmo módulo. Graficamente fica desse jeito, pois esses pontos equidistantes formam planos paralelos ao plano das cargas. E o campo elétrico ele é perpendicular, então estando as cargas no plano xy, nesse plano de cima eu vou ter E0 ao longo de EZ, e no plano de baixo, menos E0, EZ, pois agora o campo aponta no sentido oposto ao eixo Z. Vamos deixar escrito desse jeito aqui, com E no lugar de E0, pois o E representa uma intensidade genérica. Com essas duas informações, a gente consegue definir a superfície fechada que a gente deve usar. Vamos ver como fazer isso. Então a gente quer saber a geometria da superfície gaussiana para a gente conseguir resolver essa integral de superfície, que é uma soma de infinitos fluxos elementares. Escrevendo por extenso fica desse jeito, e lembrando de novo que se os vetores forem paralelos, o produto escalar vai dar a intensidade, e se forem perpendiculares vai dar zero. E a gente sabe que nos planos paralelos ao plano das cargas, a gente tem uma intensidade E0, mais E0, EZ na parte de cima e menos E0, EZ na parte de baixo. Agora, para formar a superfície fechada, eu preciso de superfícies transversais. E a gente usa superfícies perpendiculares, superfícies que estão paralelas ao campo elétrico. Vamos ver por quê. Se a gente usar mais dessas superfícies perpendiculares, a gente consegue formar um volume fechado. Digamos então que essa superfície fechada esteja lá atrás, sendo que essa que está sendo mostrado é parte dela. Como a normal sempre aponta para fora, então nesse plano a gente vai ter a normal desse jeito aqui, perpendicular ao campo elétrico. Portanto, o fluxo dessa lateral vai ser zero. Dessa forma, a gente pode combinar diversas superfícies perpendiculares para formar a minha superfície fechada. Vamos ver algumas delas. Usando três planos perpendiculares, eu vou formar um volume cuja seção transversal é um triângulo. Aqui nesse desenho o triângulo é regular, mas poderia ser irregular também, com lados de tamanho diferente. E a seção transversal desse volume poderia ser ainda um polígono de mais lados, com 4, 5, 6 e assim por diante. Qualquer uma dessas superfícies fechadas atenderia o nosso propósito. Com infinitos lados, a gente tem um cilindro, como esse aqui. E a gente vai usar esse cilindro. O fluxo vai ser a soma do fluxo na tampa circular de cima e na tampa de baixo e mais a lateral. Digamos que na tampa de cima vá de 1 até J, na tampa de baixo de J mais 1 até K e na lateral de K mais 1 até N. O que eu tenho então? Na tampa circular de cima, aqui no elemento de área 386, o campo e a normal são paralelos e os dois ao longo de EZ, e isso acontece com todos os elementos dessa tampa, ou seja, o vetor E de 1 até J, todos eles vão ter uma intensidade E0 e orientados ao longo do EZ. E as normais, todos também ao longo de EZ. Portanto, o produto escalar dos vetores em cada elemento vão dar todos eles igual a E0. E na tampa de baixo, a normal desse elemento 486 vai estar ao longo de menos EZ, e da mesma forma vai estar o campo elétrico, que vai estar também em menos E0, EZ. E de novo isso acontece com todos os elementos dessa parte da minha superfície fechada. E o produto escalar dos vetores em cada elemento de área vai dar de novo E0. E finalmente a lateral, aqui do elemento 555, aqui em cima, e 586 aqui embaixo. O vetor campo e o vetor normal são perpendiculares,
Um é radial e o outro é axial. Portanto, o produto escalar do campo com a normal em todos os elementos dessa lateral vai ser zero. Então, o que sobrou? Vai sobrar o fluxo da tampa de cima, onde o produto escalar é simplesmente E0, e o fluxo na tampa de baixo, com os produtos escalares também dando E0. Reescrevendo, esse somatório aqui vai dar a área da tampa de cima e esse outro a área da tampa de baixo. Com o raio R, a gente tem isso, 2 vezes a área do círculo de raio R. Então essa é a solução da minha soma quando eu uso um cilindro fechado. Mas veja que a gente poderia ter usado qualquer uma das outras superfícies com a lateral perpendicular ao plano das cargas. Usando qualquer uma delas, eu conseguiria resolver esse somatório. Portanto, eu consigo resolver a minha integral do fluxo. Então, com essa análise prévia, a gente viu que a gente pode usar qualquer superfície fechada, desde que a lateral dessa superfície seja perpendicular ao plano das cargas e as suas tampas sejam paralelas. Vamos usar um cilindro com as laterais perpendiculares ao plano e as suas tampas paralelas. E essa tampa paralela contém um ponto onde a gente quer determinar o campo. Aqui está um desenho dela. A gente vai usar coordenadas cilíndricas com o eixo do cilindro no eixo Z. E a origem do sistema de coordenadas vai ficar no meio do cilindro, exatamente no plano das cargas. O fluxo em toda essa superfície fechada vai ser o fluxo da lateral mais o fluxo das duas tampas circulares. Na lateral, a normal e o campo são perpendiculares, portanto o E escalar n vai dar zero, e isso para todos os elementos de área dessa parte. Portanto, a soma ou a integral de todos os elementos de área dessa parte vai dar zero. Na tampa de cima, eu vou ter a normal e o campo ao longo do eixo EZ, e, portanto, o produto escalar vai dar simplesmente E0, e isso para todos os elementos dessa tampa. E na tampa de baixo, a normal e o campo vão estar em sentido oposto ao eixo Z, e o produto escalar vai dar de novo E0 para todos os elementos de área dessa tampa. O que vai sobrar é apenas o fluxo nas tampas, que se reduz a uma soma ou uma integral do produto da intensidade com a área dA. No plano perpendicular ao eixo Z, esse dA é R d θ dr, que é igual para as duas, e no final a gente tem E0 2 vezes πr ao quadrado. Portanto, esse é o valor do fluxo para todo o cilindro. Agora a carga interna. A carga interna é a carga que se encontra dentro do volume definido pela minha superfície fechada. É uma integral de ρdV, sendo esse ρ a densidade volumétrica, que aqui nesse caso vai ser a área do plano de cargas interceptada pela superfície fechada. É isso que está aqui no desenho em vermelho. Portanto, uma integral da densidade sigma da área interceptada. Como sigma é uma constante, vai dar sigma 0 vezes πr ao quadrado. Tenho então o fluxo e a carga interna. Colocando tudo na equação de Gauss, a gente tem isso aqui. Sigma 0 sobre 2 epsilon 0, portanto, uma intensidade constante. A gente resolveu esse exercício antes usando a lei de Coulomb e vimos o porquê dessa intensidade ser constante. Vamos relembrar a explicação. Então, por que a intensidade é constante? Aqui eu tenho um plano de cargas perpendicular ao plano da folha. Quando o ponto P, que é esse ponto preto aqui, ele está muito próximo do plano, a intensidade do campo é determinada principalmente por essas cargas dentro dessa abertura. Isso aqui é um corte num cone. Agora, à medida que o ponto se afasta do plano, a contribuição dessas cargas frontais ela vai diminuindo. Mas, em compensação, as cargas mais afastadas vão contribuir cada vez mais. E isso faz com que a intensidade se mantenha constante. Escrevendo, então, quando se afasta do plano, o efeito das cargas frontais e próximas diminui e das cargas mais distantes aumenta. E isso resulta numa intensidade constante. Isso aqui é muito parecido com o nosso ângulo de visão. Se você estiver bem perto, a gente vê apenas poucas cargas do plano. Mas à medida que a gente se afasta, a gente passa a ver mais cargas, as cargas periféricas. Uma outra coisa que vale comentar aqui é o que aconteceria se a gente tivesse usado um campo no sentido oposto. Veja que eu tenho cargas positivas no plano, mas vamos supor que a gente tivesse adotado um campo no sentido oposto ao que nós conhecemos. A normal da superfície continua ainda sendo para fora da superfície. O que vai acontecer então? O E escalar n daria menos E0 e no fluxo apareceria um menos e depois um menos na intensidade. Mas esse E0 é o módulo do vetor e ele é sempre positivo.
e apareceu agora esse sinal menos. Isso quer dizer apenas que a orientação dada no campo elétrico para resolver a equação de Gauss é no sentido contrário ao que for usado, ou seja, o campo é no sentido que nós conhecemos para cargas positivas. Portanto, para resolver a equação de Gauss, você pode escolher qualquer sentido para o campo E. Se no resultado final aparecer um sinal menos, isso quer dizer que o campo é no sentido contrário ao que você adotou. Vamos voltar para o caso cilíndrico. Vamos determinar o campo elétrico do cilindro de cargas com uma distribuição volumétrica uniforme, ou seja, com um ρ constante. A gente vai ver o campo dentro e fora desse cilindro. Vamos usar coordenadas cilíndricas com o eixo do cilindro sobre o eixo Z. E vamos usar a lei de Gauss. Eu sei que o campo elétrico dessa distribuição é radial. Vamos ver então qual a intensidade desse campo num ponto P distante R0 do eixo, sendo que esse R0 é menor que o Rzão. E vamos usar como superfície gaussiana um cilindro de raio R0 e comprimento L e coaxial ao cilindro de cargas. Desse jeito aqui. Aqui a superfície gaussiana no interior do cilindro de cargas e a vista das duas em corte, mostrando nesse corte apenas a normal e o campo na lateral da superfície. O fluxo na superfície fechada vai ser a soma do fluxo da parte lateral e das duas tampas circulares. Na lateral, o campo e a normal são radiais, e isso para todos os elementos de área dessa parte, e nas tampas a normal e o campo são perpendiculares entre si, e isso para todos os elementos de área de cada tampa. O produto escalar vai dar zero e o fluxo dessas partes é também zero. E sobra apenas o fluxo na parte lateral do cilindro. Então o fluxo dá isso, sendo esse dA igual a R0 dθ dz, que é uma área infinitesimal da lateral do cilindro. Para pegar toda a lateral, eu integro o z de 0 a L e o θ de 0 a 2π. Primeiro em θ, tiro as constantes e o resultado é isso. Agora a carga interna, a carga que está dentro do volume da superfície, que vai ser a carga da distribuição até o raio R igual a R0. O elemento de volume em coordenadas cilíndricas é isso. E para pegar toda a carga no volume da gaussiana, eu integro o R de 0 a R0, o Z de 0 a L e o θ de 0 a 2π. Integrando em θ, em Z, tirando as constantes para fora, integro em R e dá πr0 ao quadrado L ρ0. Substituindo tudo na equação de Gauss, a gente obtém isso. E generalizando fica assim. Portanto, o campo elétrico no interior do cilindro aumenta linearmente com R. Vamos ver como é que é o campo fora. Fora do cilindro, o ponto P está a uma distância R1. Eu sei que o campo é radial e o procedimento é o mesmo que fizemos antes para a parte interna. Uso agora um cilindro de raio R1, raio maior que o raio da distribuição. Aqui o desenho da distribuição e da superfície gaussiana e a vista em corte. E de novo o fluxo da superfície vai ser a soma do fluxo na lateral mais o fluxo nas tampas circulares. O campo e a normal são radiais em toda a lateral do meu cilindro e perpendiculares nas tampas circulares. Então na tampa o fluxo vai ser zero, sobrando apenas o fluxo na lateral, que dá a intensidade do campo multiplicado pela área da lateral. Então esse é o fluxo do campo elétrico na minha superfície gaussiana. Vamos ver a carga interna, que é a carga que está dentro do volume da minha superfície, que vai ser a carga que se encontra no volume do cilindro, que vai de 0 a Rzão, e do volume que está entre Rzão e R1, escrito aqui de modo ilustrativo. Nessa segunda parte eu não tenho cargas, o ρ é zero, e sobra apenas a carga do cilindro da distribuição. Substituindo o dV, e para pegar toda a distribuição eu integro o R de 0 a Rzão, o Z de 0 a L e o θ de 0 a 2π. Integrando em θ, em Z, tirando as constantes para fora, integro em R e dá πr ao quadrado L ρ0. Usando esses resultados na equação de Gauss, a gente obtém ρ0 sobre 2ε0 R ao quadrado sobre R1, que escrito de forma generalizada fica assim, para qualquer posição radial do ponto P. Vamos agrupar os resultados. Temos um campo elétrico radial, com a intensidade dentro e fora, dado por essas equações. Agora, sobre a distribuição em Rzinho igual a Rzão, essas duas equações dão o mesmo resultado. Então, temos uma continuidade do campo na interface da transição da distribuição para o vácuo. Dessa forma, a solução geral ficaria escrito desse jeito. Para R menor ou igual a Rzão e isso para R maior ou igual a Rzão.
Portanto, um cilindro com distribuição de cargas uniforme, a intensidade do campo no eixo é zero e depois aumenta linearmente conforme eu me afasto do eixo, atinge o máximo na superfície e depois fora vai diminuindo com o inverso da distância. Esse gráfico aqui ilustra esse comportamento da intensidade do campo elétrico. Vamos determinar o campo elétrico de um cilindro de cargas, agora com uma distribuição volumétrica não uniforme, com o ρ variando conforme a coordenada R, desse jeito aqui, que mostra que as cargas estão distribuídas até um R menor ou igual a R. No enunciado não é dito, mas está implícito que o sistema de coordenadas em questão é o sistema de coordenadas cilíndricas, com o eixo do cilindro sobre o eixo Z. A gente deduz isso pois se trata de um cilindro e aparece a coordenada R na fórmula, a coordenada radial. Isso aqui é uma forma muito comum de se colocar um enunciado e cabe sempre ao leitor dar a interpretação correta. Primeiro vamos ver como é o perfil radial dessa distribuição. E para ver isso vamos esboçar um gráfico da densidade em função do R. Pela equação com R igual a zero, a densidade é ρ0 e em R igual a R, a densidade é zero. Uma função R sobre R ao quadrado, isso é uma parábola que aumenta de 0 a 1. Então, 1 menos R ao quadrado sobre R ao quadrado é uma parábola invertida que varia de 1 a 0. O esboço da densidade seria algo assim. A densidade é máxima no eixo e depois vai diminuindo em direção à borda até atingir um zero nesse local. Vamos ver agora o campo dentro e depois fora desse cilindro. A gente tem a lei de Gauss. Esse aí que o campo elétrico da distribuição é radial. O ponto P no interior está a uma distância R0 do eixo. E vamos usar como superfície gaussiana um cilindro de raio R0 e comprimento L, e coaxial ao cilindro. Aqui o desenho dessa superfície dentro da distribuição, e a vista das duas em corte, mostrando apenas a normal e o campo na lateral da superfície sem as tampas. O fluxo da superfície fechada vai ser a soma do fluxo na parte lateral e nas duas tampas circulares. Na lateral, o campo e a normal são radiais, isso para todos os elementos de área dessa parte, e nas tampas, a normal e o campo são perpendiculares, e de novo para todos os elementos de área dessas tampas. Nas tampas, o produto escalar vai dar zero e o fluxo dessa parte é também zero, e sobra apenas o fluxo da lateral do cilindro. Então, o fluxo na superfície gaussiana vai ser E0 2πr0L. Agora a carga interna, a carga que está dentro do volume da superfície. O elemento de volume em coordenadas cilíndricas é isso. E para pegar toda a carga que se encontra no volume, eu integro o R de 0 a R0, o Z de 0 a L e o θ de 0 a 2π. E resolvendo vai dar isso. Substituindo tudo na equação de Gauss e trocando a variável R0 por R, a gente obtém isso. Vamos deixar a análise desse resultado para depois. Vamos primeiro obter o resultado fora da distribuição. Num ponto P fora do cilindro, distante R1, e o procedimento é o mesmo que fizemos no interior. E uso agora como superfície gaussiana um cilindro de raio R1. Aqui o desenho da superfície gaussiana com o raio maior que o raio da distribuição e a vista em corte. O fluxo nessa superfície gaussiana é a soma do fluxo na lateral mais o fluxo nas duas tampas circulares. O campo e a normal são radiais na lateral em todos os elementos e perpendiculares nas tampas circulares. E o resultado do fluxo nas tampas vai ser zero, sobrando apenas o fluxo na lateral, que dá a intensidade multiplicado pela área da lateral. Então esse é o fluxo do campo elétrico na minha superfície gaussiana. Agora a carga interna, que é a carga que está dentro do volume da minha superfície, escrevendo de modo ilustrativo, eu preciso integrar em R de 0 a R e depois de R até R1. E como não temos carga nessa parte, sobra apenas de 0 a R. Substituindo a fórmula da densidade e também do dV, vai ficar assim, e no final a gente obtém isso, que é metade do volume do cilindro multiplicado pela densidade máxima. Usando esses resultados na equação de Gauss, a gente obtém isso, já escrito de modo generalizado. Vamos agora agrupar os resultados. A gente tem um campo elétrico radial, com uma intensidade dentro e fora dado por essas equações. Na borda, em R igual a R, essas duas equações dão o mesmo resultado. Então temos uma continuidade na interface e a solução geral ficaria escrita assim. Então, fora da distribuição, o campo diminui com 1 sobre R. Mas veja que dentro é difícil de ver como ele se comporta.
E nesses casos, como nós vimos, a melhor forma de analisar é normalizar as equações. Então vamos normalizar com o raio R da distribuição. A gente está vendo apenas a intensidade. Fazendo a álgebra, a gente obtém isso, que a gente pode escrever assim. Então agora basta analisar essa função f de beta, que vai mostrar como é o comportamento da intensidade do campo em função do beta. Então de tabela em função da posição radial. Fazendo o gráfico da função f de beta, a gente obtém isso. Portanto, a intensidade é zero no eixo e aumenta à medida que a gente vai para o exterior. Ele atinge o máximo ainda dentro da distribuição e depois vai diminuindo, sendo que fora da distribuição diminui com 1 sobre r. Agora, um resumo do que nós vimos. A gente determinou, usando a lei de Gauss, a equação do campo elétrico, primeiro da distribuição plana, e vimos que o campo elétrico é perpendicular ao plano e tem uma intensidade constante. E depois nós vimos o caso do cilindro com uma densidade uniforme, que tem um campo radial e uma intensidade que se comporta conforme esse gráfico. E depois nós vimos um caso onde a densidade varia conforme R. E como o resultado é diferente dependendo da função que descreve essa distribuição, não vamos deixar incluído nesse resumo. Vamos apenas lembrar que o campo, nesse caso, continua ainda sendo radial. É isso aí.